Ministros do STF avaliam que a escolha do dia do julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu a frase de Barroso, perdeu mané na estátua que fica em frente ao prédio no qual se sequestra o STF, né? A escolha da data foi infeliz e aumentou as críticas sobre o exagero na definição de penas aos manifestantes do 8 de janeiro. De acordo com a revista Veja, ministros do STF, nossa senhora, só as estrelas, né? Antes eu via artistas, políticos, agora ministros. Os ministros do STF avaliam que a escolha do dia do julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu a frase de Barroso, por enquanto é dele, né? Perdeu mané, que é ele plagiou o crime, né? Perdeu mané na estátua que fica em frente ao prédio no qual se sequestra o STF, né? A escolha da data foi infeliz e aumentou as críticas sobre o exagero na definição de penas aos manifestantes do 8 de janeiro. Débora começou a ser julgada no plenário virtual da primeira turma do dia 21 de março, às vésperas do julgamento que tornou Jair Bolsonaro réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Alguns ministros consideram que a proximidade das datas e o voto do nosso ditador, nosso líder, nosso Duce, protetor da democracia, primeiro de seu nome, Alexandre de Moraes, que impôs à cabeleireira a pena de 14 anos e o pagamento de 30 milhões de reais fixados de multa por danos morais, deram mais fôlego às críticas. Óbvio. De onde esse homem tirou esses... Gente, pelo amor de Deus, alguém tem que parar esse Alexandre de Moraes. Eu avisei, dezembro de 2023, eu estava na Câmara dos Deputados, na Câmara não, ali no anexo do Congresso, numa reunião, e eu falei em alto e bom som, ou a gente prende o Moraes ou ele prende o Brasil. Tá aí. Vai fazer o que com esse homem, gente? Agora ele vai ser papa. Não sei nem como não falaram dele, né? Alexandre Moraes. Patimbum. Olha aí, ó. O que ele tá peidando na foto? Ah, não, é incenso. Muito bem. Pois não, senhor. Ô, Pavio, eu estou muito curioso para a retomada do julgamento da Débora, porque o Fux colocou o dedo na ferida, né, na dosimetria da pena, só que o Gilmar Mendes já saiu em defesa do Alexandre de Moraes sobre a dosimetria da pena. Então eu quero ver esse embate aí, quem vai sair vencedor. Eu acho que o Pavinato tocou num ponto aqui que eu nunca tinha parado para pensar. Que eu sou fantástico. Quem falou eu a frase? Sou muito bom, cara. Quem falou a primeira vez a frase perdeu o mané foi o Barroso, lá na Europa, né? Para um cidadão brasileiro lá. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, perdão. Falou para alguém. A frase é dele. Do jeito que o ministro Barroso aparenta ser vaidoso, pela quantidade de entrevistas e tudo mais. Mentira! A Débora ter escrito com batom perdeu o mané, feriu o ego do ministro Barroso. Deve ter sido isso, realmente, que fez com que toda a coisa desandasse aí. E, enfim, processo bizarro. Nossa, então foi assim, isso foi uma decisão totalmente filha de um ego? Talvez, não é? Que Só coisa será? horrorosa. Não é possível. Porque aí, pelo menos, teria um único motivo, Que né? filho do ego. E até quando, né? Até quando tá aí um tema importante, porque pelo menos são milhares de pessoas, né, que estão sendo vítimas desse julgamento totalmente injusto, mas o que preocupa eles é o timing. Não, o que me preocupa mais não foi falar na notícia. E se ela volta para a cadeia no Dia das Mães? É isso que é a maior crueldade, Bianca. Eles são cruéis. Eles são assim e agem com crueldade, que é pra gente ficar chocado. E outra, para que a gente tenha medo. Para que você que está aqui assistindo fale, o máximo que eu faço é assistir a revista Extra. Eu não vou postar nada sobre isso, porque eu não sou doido. Eu vejo o Jornal Nacional. Você assistiu? Você vê? Não vejo. Não falei só para causar, mas ninguém se espantou. Tem gente na minha família que assiste e eu falo... Aí tanto que é engraçado, porque teve uma vez, vem assistir com a gente. Eu falei assim, eu sou crente. Não, minha programação é assim, que é contra a minha programação é assim, ó. Sabe? É 2 programas, basicamente, que nós vemos, 3, né? Lá em casa, assim. A gente vê, à tarde, se estou à tarde à toa,
A gente vê um programa que está atrás do outro. A gente vê o Pânico, o Faroeste, o Jornal da Oeste e o Sem Filtro. É essa a programação. Em casa também é O desse Faroeste jeito. começa logo depois do Pânico, para quem não sabe. Eu assisto também da Geisiane, gosto muito. É, o que você deve Jornal estar da saindo Oeste. aqui. Você está saindo daqui, você pega no caminho assim, né? Você mora aqui perto, né? Eu moro aqui perto. E sabe que a gente aqui, com mais uma das notícias bizarras, nos perguntamos até quando? Até quando? Porque não tem limite. E dá um desgosto. E a única coisa que vem na nossa mente, assim, o Brasil não é um país sério. Quando que esse país vai virar um país Não, sério? eu estava falando aqui, o documentário novo do Brasil Paralelo. Aliás, o João estava lá, nós fomos lá, assistimos Ele falou. o lançamento do novo documentário da Brasil Paralelo, muito bom, aliás, Rio de Janeiro, né, Paraíso em Chamas. E tem a juíza criminal que fala, então, o cara que é preso em flagrante, traficando, portando uma metranca, uma AK-47, o cara não consegue ser condenado a mais de 15 anos. Ou seja, a Débora pegou uma pena que dificilmente o cara que foi pego traficando com uma metranca automática vai conseguir pegar. Isso é justiça? Mas acho que o Silas aqui no chat, ele matou a charada. Sabe por que ela pegou uma pena tão alta? Por uso indevido de direitos autorais. Boa, Essa é boa. inteligente. Estamos chegando lá, tá vendo? Estamos começando a entender a cabeça do... Pô, boa dos frase, não pode, tem que pedir autorização. Quando você vai citar alguém, você tem que pedir, não vai ser Mas processado. nem por esse ponto de vista, falando sério, se fosse por violação de direitos autorais, ela teria que pagar uma indenização e não ser presa. verdade. Não, e daqui a pouco eles vão deixar a É um Débora ilícito, inelegível também. civil. Não é Mas verdade? Mas ele não pode fazer isso, porque o Barroso teria que pagar os direitos autorais para toda a comunidade lá no Rio de Janeiro. Ah, Teria Ou que seja, pagar o quê? Ele que teria que pagar os direitos autorais, porque O que Perdeu eu Mané. saiba, o Perdeu Mané não foi criado por ele, não foi ele que inventou. Essa frase normalmente é dita no meio da rua por indivíduos muito simpáticos que pega o querem celular. emprestar o teu celular para tomar cerveja. Dentre outras coisas que eles fazem. Nossa, né? então ele teria que pagar a beça, isso aí, porque todo mundo fala. O pessoal lá no Rio, meio especial, né? Lá em determinados ambientes é que se fala. Ah, mas isso eu acho que é frase de domínio público nesse caso. Ah, então no caso. Ah, e então, também a Débora não então, poderia. não poderia estar resolvido o problema. É Só domínio respondendo ao rapaz ali. Caiu na boca de domínio público, pode. É, É verdade, é direito autoral, Uma estuda-se pergunta na que o faculdade. Arthur fez, eu achei bem interessante. Você fez Arthur. pergunta, Arthur? Sim, ele fez. Você Não disse, fez, eu não. quero ver qual Não, o mas resultado. responde. Quem que vai, afinal de contas, é ganhar nesse embate. Ninguém essa vai pergunta- ganhar nem perder. Nem quem ganhar, nem como quem diria, perder. já- Vai todo mundo perder. Aí já. é que está o detalhe, porque Gênia, não né? existe mais, em hipótese alguma, saber uma resposta de que seria positivo para Débora. Porque eles estão na situação. O cálculo é um cálculo político-propagandístico que vai envolver também o posicionamento e a autoridade deles. Então eles não têm como recuar. Eu não acredito que, mesmo que o Fux faça uma reveja a dosimetria, diga não. Vai ser, Ele vai perder voto por vencido. 3-2 ou 4-1. Porque eles não têm mais propagandisticamente, se porventura o Fux faz e o pessoal bate no Alexandre de Moraes, não, você foi derrotado, sabe o que fica? A partir de então, eles vão ter que rever todos os passos e todas as decisões do Alexandre de Moraes, porque está demonstrado que ele foi inadequado. Olha que eu estou sendo educado dizer inadequado, hein? Tá, Mas e aí é assustador. Professor, mas a preocupação que mostram, né, com essa notícia é que o que eles queriam é que o timing tivesse sido certo. Talvez quando o povo tivesse menos antenado, menos assistindo, porque todo mundo parou para assistir. Então, não é a verdade, Mas sabe o que é acontece? a aparência. Não é nem não, timing. mas- Não é nem timing. É um troço que é o seguinte: eles não sabem nem quem está sendo julgado. A baciada é tal que o caso chegou, pegaram e julgaram, nem se tocaram que era o caso do batom. Porque conduta individualizada você não tem. Então chegou a baciada daqueles 50, foi lá. Em outras palavras, é assim, não fomos estratégicos. Fábio, Queríamos ter sido estratégicos e não aquilo que a fomos. Bianca falou faz todo sentido mesmo. Por exemplo, o time foi inadequado, por quê? Porque trouxe à tona, no momento incorreto, uma dúvida que eles podem ter entre eles, poderiam ter resolvido internamente. Fica aquilo, o Fux está encagaçado, o Fux está querendo rever porque ele está pensando na moralidade. Eu, se eu fosse o Fux, com todo o poder que ele tem, primeiro, só andaria a partir de agora de FAB,
não pegaria helicóptero, teria muito cuidado em andar nas ruas. Porque o Fux trouxe um elemento desestabilizador. E olha que o André Mendonça vive isso todo dia. E se meu Fux falasse? Porque ao ser televisionado, chamou a atenção para o que também era a injustiça daquelas milhares de pessoas. Então chamou a atenção dos que estão, né, sendo os que foram indiciados, mas também chamou a atenção da injustiça que é da Débora e de tantos outros, né, o próprio Clezão. Então chamou a essa injustiça atenção. é pouco. Injustiça é, por exemplo, injustiça é quando eu corto alguém que está falando, está no meio de um raciocínio, e eu corto. Isso é injustiça. Não. O que eles estão fazendo é tortura. Né? Injustiça não é injustiça. Injustiça é fazer alguma coisa que não seja justa, mas não vai afetar a vida da pessoa. Também é, claro, que a injustiça é a base. Eu interromper o raciocínio de alguém é injusto. Mas é o injusto de base. Agora, a injustiça ela tem gradações. E o que a gente está vendo aí é tortura, é intimidação, é desumano. É crime contra a humanidade. Segundo o Estatuto de Roma, que no Brasil tem valor de norma constitucional, é perseguição política. E nessa linha de pensamento que a Veja trouxe, o Pavinato, o raciocínio é o seguinte: o timing errado também tem a ver com o quê? Teve o julgamento do Bolsonaro. Qual depois é o timing certo para a injustiça? Fala para mim. Não mobilizar as pessoas, porque veio a manifestação do dia 6 e foi aquele absurdo de gente na rua, o que é natural, porque muita gente como você está indignada com o que está acontecendo. Mas na cabeça deles... eu confio mais ou menos. É que nem eu confio mais ou menos. Qual que é o timing para a injustiça? Saiu da direita o negócio do batom. Saiu da direita. Foi até preciso. Que o raciocínio do time já não é mais em termos de justiça, jurídico, nem moral. O raciocínio do time é apenas político e estratégico. Exato. Aí é que está o erro deles, que eles perderam. Puta, não era o time para trazer essa. A gente poderia ter decidido isso lá no Gero, lá em Brasília, poderia ser no Gero aqui em São Paulo, poderia ser no Fazano. A gente poderia ter discutido isso num ambiente agradável, comendo muito bem com o dinheiro que nós recebemos, que vem do orçamento da União, que vem do povo. Eles poderiam ter debatido isso num outro local. Aí é que é o time, porque estrategicamente e politicamente eles sentar no restaurante para ver o que acontece. Não é ameaça, não. Estou registrando. Vale lembrar que o espetáculo que foi no Paríde com Alexandre de Moraes sentado com a família foi um espetáculo e tanto. Ofenderam? Não, ofenderam não. Disseram-lhe a verdade. Isso aí. Não, uma cliente habitual disse que não conseguia comer no ambiente com ele sentado. Coisa assim. Ela foi acusada de higiene excessiva? Não foi, porque assim, o cara perverso, ele vai no mais fraco. Então nós estamos falando do Paríde, lugar que só vai, assim, o mais alto PIB do país. Não é a cabeleireira Débora. Porque esse tipo de ser humano, não sei se é pessoa, que a pessoa é a divinização, esse tipo de animal humano, eles só fazem essa barbaridade com quem é mais fraco. Exato. Entendeu? É geralmente assim. Isso é covardia. Que eles confundem com coragem. Exatamente. Fala assim, lutamos com coragem. Você que detém o monopólio do uso da força, como é que você vai falar que você é corajoso? Você é covarde, no mínimo. Não, nada além disso. Nada além disso. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.